quero lhe mostrar o incrível crescimento que ocorreu desde nossa última visita aqui em 5 de julho. Agora é dia 12 de setembro. Entre as datas mencionadas, o clima foi ideal para o crescimento. Contanto que você tenha umidade suficiente, particularmente, e neste verão tivemos chuvas abundantes e calor razoável. Aqui o clima é temperado, então não está extremamente quente. Solidarizo-me com aqueles que sofreram com o terrível calor neste verão. Não passamos por isso. Os dias mais quentes foram recentemente, no início de setembro, por volta de 30 graus Celsius, meados dos 80 Fahrenheit. Tivemos uma semana disso agora, e isso, após as chuvas de verão, preparou o cenário para um outono glorioso, na verdade. Eu me sinto realmente sortudo. Quero compartilhar com você o que aconteceu no pequeno jardim aqui nesse período de apenas 10 semanas. Vazamentos são do tipo mamute de tornado de outono, semeados no início de abril. Você pode me ver plantando-os, na verdade, no 2 vídeos atrás desta série, que foi em meados de maio, e eles eram muito menores do que isso no início de julho. E agora temos um lindo crescimento e uma coisa que eu tenho feito para realmente ajudá-los a parecer mais bonitos, mas também reduzir a população de lesmas e caracóis. Muitos deles se escondendo nestes vazamentos por causa da chuva que tivemos. Há uma população bastante alta. Apesar do verão de lesmas e caracóis, o dano não é tão ruim quanto parece. E eu agradeço muito ao não cavar por isso. A boa população de besouros da coroa, por exemplo, que comem ovos de lesma, e você sabe que há habitat aqui, mas se você olhar neste vazamento, por exemplo, aqui onde estou removendo a folha externa, e isso é o que eu faço, descasco, e então ele se solta na parte inferior. E uma das razões pelas quais tenho me saído bem é o caracol. Mas eu tenho feito isso por causa da ferrugem e, na verdade, eu já tinha tirado a ponta dessa, né? Então a ferrugem se acumula e não exatamente se espalha ou prejudica o crescimento, mas se houver, na verdade, parece muito mais bonito sem a ferrugem. E eu coloco isso no composto, incluindo o caracol, boa sorte para onde ele possa acabar. Então, fazer isso vai apenas manter a população de caracóis um pouco mais baixa e então... Aqui, por exemplo, os morangos seguem a beterraba. Isso não foi planejado. No final deste vídeo, quero falar sobre planejamento. Com o não arar, tudo flui. Você não fica preso às rotações. O que aconteceu aqui foi que um amigo gentilmente me deu algumas mudas de morango, inesperadamente. Quando chegaram, pensei, onde vou colocá-las? Este espaço acabou de surgir, né, que nós limpamos a beterraba, né? As beterrabas estavam realmente boas. Conseguimos cerca de 3,5 kg e... Olha isso. Então nós realmente temos. Nós estivemos colhendo alguns morangos aqui. Eu não esperava isso, não é porque eles foram armazenados no frio e isso significa, eu acho, que induz a floração no outono. E isso aconteceu no ano passado, na parcela anterior. Veremos em instantes. Isso tem 1 ano. Esta é uma variedade chamada Florence, tem um sabor realmente bom, na verdade. Estou muito impressionado com a Florence. Dá para ver que o Andrew e o Quentro estão plantados. Temos colhido sem ter o suficiente, mas é bom tê-los ali. Eles logo sairão antes de derrubarem muitas sementes. E na verdade também entre os morangos estão surgindo algumas alfaces de cordeiro, salada de milho, e eu as semeei. Na verdade é um vídeo que fiz aqui há 1 semana. Elas surgiram rapidamente devido ao calor. É incrível no momento. Regar suavemente após semear foi suficiente para fazê-las crescer. Os morangos murcham um pouco durante o inverno, permitindo a colheita da alface de cordeiro antes que os morangos brotem na primavera. Esta era a alface aqui e houve uma pequena pausa antes de eu plantar a selga transplantada, que tinha cerca de 2 semanas de idade. E já tivemos mais de 3 quilos de folhas, na verdade. Você sabe, a selga é uma planta de rendimento muito alto e eu faço isso arrancando as folhas externas. Então eu estou apenas torcendo assim para a colheita regular e você pode trabalhar ao redor da planta para fazer isso, né? Eles são realmente semeados em múltiplos. Então temos 1 ou 2 aqui de cores diferentes. Quero dizer, olha só essa maravilha aqui. Esses são da Home Safe Seal, que eu semeei e coletei em agosto passado, há pouco mais de 1 ano. E teremos mais algumas colheitas disso, porque são plantas jovens antes do inverno. Há uma boa chance de que sobrevivam ao inverno também neste local um tanto abrigado. Então teremos mais a selga no próximo e eu bem que poderia deixar isso. Há uma boa quantidade de plantas para deixar produzir sementes. Pensando à frente, porque notei com uma semente de acelga que eu mesmo salvei e que tenho usado bastante neste verão,
é vigorosa e de ótima qualidade. Sempre teve um crescimento forte, mas é necessário bastante para manter a semente. Aqui isso não é tão bom assim. Estamos, você sabe, no canto dos caracóis dos donos de casa e você pode ver o dano. Normalmente eu removeria folhas tão danificadas, mas isso é couve de Savoy. Este pode não se tornar uma grande couve de Savoy. Estes 2, 3 ou 4 podem, este aqui é um bom. Então, estes foram colocados após as cebolas com uma rede por cima. Eu os transplantei no dia 25 de julho. Então isso foi há menos de 2 meses atrás, né? Cerca de 7 semanas. Eles crescem rápido. Olhe para estes. Foram plantados na mesma data que aqueles lá, mas se beneficiaram um pouco. Isto é calabrese e tem uma couve-flor ali, na verdade couve-flor roxa. Vamos ver o que isso faz perto dos outros. Eu os coroei em parte para ver a couve de Saboia também. Como a couve-flor terminará em outubro, quando sair, dá espaço para a couve de Saboia e os calabreses crescerem. Eles formarão suas cabeças em algum momento no outono e tiveram uma malha por cima. Isso tem mantido os insetos afastados, o que eu acho que realmente ajuda com o plantio de brássicas no verão, porque os insetos podem causar muito dano. Aqui os tomates eles foram incrivelmente bem sucedidos. É uma semente que me foi enviada da Áustria e teve resistência à requeima incorporada. Se você olhar no site da Calinares, em alemão, mas também em inglês, pode encontrar mais informações sobre essas e outras 2 variedades que eu recomendaria, são Sanviva e Rondo Grandi, e, sabe, nós temos uma seleção aqui de todos os diferentes. Um já saiu e terminou. Você pode ver como eles têm resistido à requeima. Tivemos uma enorme quantidade de tomates, vários quilos de tomates dessas plantas, e eles estão apenas terminando agora. Então eles foram até o fim, simplesmente maravilhoso. Na verdade você vê que eu tirei as folhas inferiores, né, ainda removendo brotos laterais assim, mas não vai demorar, poderia colhê-los quase agora, e então a planta intercalada aqui é o espinafre, que novamente você pode ver no meu vídeo anterior. Isso foi transplantado há 1 semana. As plantas de espinafre devem ter cerca de 4 semanas e sobreviver ao inverno. Eu vou cortar cuidadosamente ao redor da base da planta de tomate, deixando a maioria das raízes no solo. E então este espinafre, por exemplo, muito próximo, não será muito perturbado e pode continuar crescendo com as raízes do tomate ainda lá decompondo. Essas são plantas bonitas e parecem um pouco mais comuns do que realmente são. É muito interessante, chicórias para radíquio. Então essas e a endívia foram plantadas após as ervilhas, que tivemos durante o verão, e elas foram altamente produtivas. Tivemos cerca de 5 kg de ervilhas tortas da tenda aqui. Para saber quando estão no ponto, você sente. Pode ser o coração ou a cabeça, como essa que está bastante solta. Essa está bem firme. Essa está bem firme. Vou cortá-la para você. Apenas torço para retirar as raízes, principalmente a raiz principal. Elas crescem de novo, talvez você queira, mas eu não. Então isso vai para a pilha de compostagem. Então se você vê, olha, tem um caracol. São apenas muitos deles no momento, mas veja como, você sabe, não há danos à parte realmente importante da planta. Na minha experiência, eles estão mais interessados em comer folhas exteriores em decomposição. Aqui temos o belo radíquio. Quanto mais você descasca as folhas, mais chega ao lindo meio e às cores fortes. Você poderia comer isso, mas estou apenas mostrando a você. E essas cabeças vão durar muito tempo, se você quiser. Portanto, se você plantá-las no início de julho, um pouco mais tarde, elas vão produzir em outubro e novembro, permitindo que você as coma até mesmo no inverno. Uma planta realmente útil. E estes são muito mais curto prazo. Então, os feijões franceses foram plantados depois do repolho em calabrese, e tenho certeza que você pode me ver plantando-os ou apenas como plantas no último vídeo. Então, eles foram plantados no início de julho e nós os temos colhido. Bem, nós os colhemos ontem, na verdade. Então é por isso que não há muitos feijões. Eles vão produzir mais. Você pode ver as flores em algumas plantas. Eles logo irão embora. Então, pensando no futuro, o que pode acontecer aqui? Opções nesta época do ano, porque se você tem mudas, o que eu tenho. Então, a maneira como eu trabalho é semear as coisas quando elas precisam ser semeadas. Cebolinhas no final de agosto para o nosso clima, repolho e couve-flor de primavera são semelhantes, e então você tem as plantas
Frequentemente, ao semear e cultivar plantas, não sei ao certo onde irei plantá-las. Sempre cultivo plantas em excesso para ter opções. Sim, poderia ser qualquer um desses. O que estou pensando no momento é primavera no seu ar, primavera, couve-flor aqui, porque a couve-flor, último clima de inverno que estavam, onde os vazamentos estão, agora se saiu muito bem no pequeno jardim, aqui um pouco protegido pelos prédios ao redor, e isso talvez tenha mantido a temperatura um pouco mais alta ou manteve o vento frio vindo dessa direção. E então essa é uma das vantagens das árvores do vizinho. Então sim, escolher seu ambiente também faz parte disso. Este funcho tem estado no solo não por muito tempo, porque este era pepino, que eu só comecei a colher no início de julho, então 10 semanas atrás, e tivemos 7 quilos de pepinos deste lote. Havia apenas 2 plantas de pepino lá, e tem sido uma alegria colhê-las, na verdade, sabe? Tem sido um ótimo verão para pepinos aqui. Então, a cada 2 ou 3 dias você pode sair e pegar mais um par, e praticamente um por dia desta pequena área, um bom lugar para eles, um pouco abrigados pelo calor da casa e tudo mais. Mas então eles começam a pegar oídio, o que eu não me preocupo muito, porque é o fim natural da vida deles. Então, cortei na base, removi para compostar e plantei este funcho transplantado. Eles foram semeados no final de julho e transplantados em meados de agosto. Sim, está correto. Eu mesmo plantei os pepinos por volta do dia 19 de agosto e eles terminaram cedo. Os funchos também foram plantados nessa época. E antes aqui eram cenouras e originalmente eu pensei que poderia plantar alhos poró aqui, mas então eu já tinha plantado alhos poró lá. Ok, o que coloco aqui? Foi mais oportuno que qualquer coisa. Chegou a hora certa para essas chicórias de diferentes tipos novamente. Você pode ver que essa é uma longa chamada Trevisa e também endívia, da qual eu tenho colhido as folhas externas. Então isso foi o jantar de ontem à noite. Retire as folhas externas que foram disso para aquilo. Isso irá regenerar rapidamente para mais colheita. Essas folhas são amargas e isso explica porque muitas vezes elas não são cultivadas o suficiente. Eu acho que são suficientes porque são realmente boas para você. Mas se você colocar um molho doce, como eu fiz e dei para o Edward que está filmando, mesmo ele não gostando dessas folhas amargas, na verdade ele as comeu. Até ele não dizia que estavam deliciosas, mas é sobre ser um pouco criativo com a comida e o que poderia ser mais saudável. Sempre penso que plantas como estas endívias, quando parecem saudáveis e fortes, estão no seu melhor momento. Sabe, este é o período de maior crescimento delas, desde a germinação no verão, crescimento das folhas no outono. Para mim, isso significa que estão prontas para serem comidas. Elas nos proporcionavam saúde nesse estado. Então sim, essas são as morangos. Uau! As plantas cresceram bastante. Após a frutificação em junho, no início de julho, cortei-as rente ao solo e espalhei uma fina camada de composto, cerca de 2 centímetros. E isso é o que aconteceu desde então. Então, o que vem a seguir? Bem, vou arrumar os corredores, porque se deixar muitos corredores fazendo novas plantas, isso se tornará uma floresta. E então, na próxima primavera, verão, haverá muitos morangos pequenos em vez de poucos grandes. Provavelmente também haverá muitas lesmas e caracóis lá. Alguns desses brotos estão frutificando agora. Farei algo antes de limpá-los. Selecionar na verdade alguns, eu quase poderia usar uma pá aqui, mas se você ver, eu posso sentir que há bastantes raízes neste aqui. Então aqui estamos, olhe para isso, uma planta realmente bonita e saudável. Então, se eu agora quebrar esse caule e este aqui, o caule e este aqui, no final desse caule há outro potencial de frutificação. Veja, fez uma pequena raiz ali. Eles estão loucos para fazer novas plantas nesta época. Então tudo que você faz é pegar um pote de composto. Isso é apenas composto para plantio multiuso comum. Os morangos, ao contrário da maioria dos cultivos, não gostam de estar muito enterrados. Então eu não vou enfiá-lo muito fundo, mas apenas colocar as raízes lá e garantir que o composto esteja ao redor das raízes. Empurre tudo para baixo, garantindo que esteja bem ancorado. Há muita folhagem em cima, o que pode causar balanço. Vou colocar isso em um local protegido do vento, no meu caso, na estufa. E sim, empurrando com bastante força, na verdade. E então vou dar água para isso e vai murchar um pouco por ter sido perturbado, mas isso vai se transformar em uma linda nova planta que então vou transplantar para caixa de compostagem de cogumelos, 3 ou 4 em uma caixa. São caixas mais ou menos desse tamanho e as mantenho na estufa durante o inverno.
No ano passado fiz isso e obtive frutas incríveis após um inverno muito frio no final de março e abril, quando são realmente especiais. Dá um pouco de trabalho, mas é uma atividade alegre com uma colheita maravilhosa. Este malapai vimos da última vez era muito pequeno e floresceu durante todo o verão. A fantástica variedade Vulcan, da qual agora você pode salvar sementes. Eu tenho feito um pouco. E quando você pega pequenas vagens com sementes se desenvolvem a partir das flores. Se você coletar isso, mantê-lo seco por um tempo e bater para soltar as sementes, poderá semeá-las em março ou abril do próximo ano. As zinnias são mais desafiadoras, levam muito tempo para produzir sementes, mas são flores anuais que aprecio pela cor vibrante. Simplesmente ilumina a horta, especialmente no final aqui. E finalmente a Tayberry. Bem, eu não gerenciei muito bem este, sabe? Eu tenho que dizer que não sou um especialista em frutas, mas espero que você goste de ver com o que estou experimentando. E o que vou fazer é cortar esses que eu deveria ter feito antes, agora percebo. Então, basicamente isso e este aqui é o caule frutífero. Eu pensei que eles iriam fazer alguns brotos a partir deles. Agora percebo que são mais como a mora, que não faz isso. Então esses saem. E então você verá o caule principal, mas nós só temos um. Então, esse é o novo caule. Eu o dobrei um pouco no topo, porque não quero que ele fique muito duro na janela. E estou esperando agora que isso irá enviar alguns corredores ao longo do seu lado. Então isso é para o próximo ano. Eis o plano que elaborei no começo de março. E a partir dele posso ver que a maioria das minhas plantações iniciais foram mais ou menos de acordo com o que escrevi aqui. Como se fossem cenouras e depois o espinafre foi para os pepinos. Eu nem tinha pensado no que poderia plantar depois. Então isso é o funcho. Tá bom, terceira plantação do ano. Depois do brócolis e do repolho, eu tinha pensado em ter alface, mas não, temos feijão francês. Ou seja, você pode improvisar conforme avança, de acordo com a quantidade de plantas e o que deseja cultivar. No meio, planeje onde colocar os tomates. Não tinha pensado em espinafre, mas costumo fazer isso. E isso é uma coisa útil a se ter em mente nas plantações, ou novas plantações que seguem bem das existentes na extremidade onde estavam as batatas. E agora são as brássicas de outono novamente. Eu não tinha planejado isso aqui, mas eu sei no fundo da minha mente que é uma possibilidade. Eu estava pensando mais em vazamentos e assim por diante. Você sabe, os morangos, como eu disse, isso foi inesperado, então é bom ter algum tipo de lacunas no seu plano, ter um plano geral e apenas saber quando você pode semear coisas e quando você pode transplantá-las em tempos aproximados. E nós realmente produzimos, e eu vendo um gráfico de parede que você pode pendurar, um gráfico de parede de linha do tempo de semeadura, o que significa que você tem uma referência rápida mês a mês do que é possível semear em diferentes momentos, e isso pode apenas ajudar a orientar você, sempre vai ser, no entanto, flexível, e essa é talvez uma das grandes alegrias da jardinagem. Você sabe, nós temos a liberdade e particularmente eu diria com a não escavação, porque você tem uma saúde do solo forte e fertilidade. Isso te dá mais opções o tempo todo.